Ei, pessoal, mais uma vez estamos juntinhos aqui para mais uma análise. Aqui Rafael Bronísio que vos fala. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos comentários, pelo apoio e incentivos aí nessa trajetória de análises, né? E mais um pedido aí, né? Fazer a leitura do Henri Cristo. Ele que é uma figura muito polêmica, no sentido de escárnios e zombarias de uns, de incredulidade de outros, alguns chamam de charlatão, outros de alguém com problemas psiquiátricos, com síndrome do Messias, enfim. Vamos tentar configurar uma característica aí baseado na morfologia facial. Deixa eu só abrir um parênteses. Com relação a alguns detalhes de causa e efeito, eu acabo não explicando aqui para não alongar muito o vídeo. Então, se você quiser mais detalhes técnicos, você pode me seguir lá no Instagram, ou então você pode ir em outros vídeos dos quais eu ensino, explico como que funciona a parte biológica, a parte morfológica, a parte da neurofisiologia, enfim, e os detalhes mais técnicos e outros que são científicos. Deixa eu trazer um outro esclarecimento. A leitura facial fisionômica, ela não existe uma comprovação científica plena. O que seria isso? Não existe hoje um estudo, né? Mas não existe porque não houve ainda uma motivação de estudo específica para poder se aprofundar, né, e ampliar esse assunto, principalmente aqui no Brasil. Mas existem outros estudos, né, não no todo como nós tratamos aqui, mas existe a morfopsicologia que já é bem avançada aí nos estudos acadêmicos, nas comprovações. Então, mas você sabe que eu procuro trazer bastante respaldo técnico. Então, como eu falei, a fisiognomonia, por exemplo, ela não é científica, mas ela é rodeada de elementos comprovados cientificamente, que é bem diferente uma coisa da outra. Então, obviamente, eu procuro trazer aqui coisas com muita responsabilidade para não falar abobrinha para vocês. Então, procuro trazer com bastante respaldo. Não é à toa que volta e meia estou citando referências bibliográficas. E sem contar, né, nas partes de aulas que eu tenho aqui no YouTube, também na minha área fechada de membro, eu sempre procuro levar justamente os respaldos técnicos. Nem tudo que é científico, nem tudo que não é científico não quer dizer que também não seja técnico, certo? Bom, dito isso, vamos iniciar aqui. Eu quero começar a falar com vocês, né, a barba, o cabelo, né, os acessórios, eles acabam atrapalhando um pouco, mas nós conseguimos, meio que, mesmo que limitadamente, mas nós conseguimos ver algumas coisas interessantes aqui. Então, sinceramente, depois da análise, eu não consigo enxergar como um charlatão, como alguém que mal intencionado. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode existir algum tipo de transtorno? Obviamente, acredito que sim, porque ele realmente acredita ser um Messias. Então, inclusive, tem até uma síndrome, né, que é a síndrome do Messias, né, que é quando a pessoa ela acredita, né, que realmente tem certos poderes, né, ou outros que têm certas características diferenciadas naquilo que ela faz, seja na religião ou seja em uma outra área. Ela realmente acredita que é alguém iluminado, vamos assim dizer, tá? Mas pelo menos na minha leitura, não consigo enxergar traços de alguém que deliberadamente forja engano, entende? Acredito muito que não, apesar de não ser o dono da verdade, né? Então vamos ver algumas coisas aqui. Primeira coisa que já me chama a atenção são os olhos, que são descendentes, né?
Então, os olhos descendentes, eles é uma característica de altruísmo. Então, de amabilidade, de generosidade. Então, você vê essas características em pessoas com os olhos, né? Óbvio que não é só dos olhos, estou falando dentro do contexto que nós vamos traçar. Tanto é que, por mais que tenha essa característica, né, de simpatia, né, de mais desapego material, que eu nem sei como que é essa questão dele, se ele cobra, se ele é rico, se não é, enfim, eu estou falando friamente o que eu percebo aqui. Então, mas mesmo assim, essa característica pode apontar também tendências a fantasias, né, ou em casos extremos devaneios. Pode, né, muito comum também pessoas serem sonsas ou, em alguns casos, tendência ao pessimismo. Interessante que geralmente pessoas com essa característica, né, claro, com outras também, mas com os olhos descendentes, até quando se envolvem em problemas com a lei, geralmente você vai ver que não são problemas de violência. Geralmente são questões mais passionais, ou então algum problema de cunho sexual, e assim por diante, tá? Não que seja o caso dele, não sabemos. Mas outra coisa interessante também é a sobrancelha. Essa sobrancelha aqui, os textos de fisiognomonia costumam chamar inclusive de sobrancelha da paz, que é essa que além de arredondadinha, ela desce, ela vai lá para baixo, tá vendo? Então, e o arredondado, né, esse perfil é de pessoas que têm um foco no sentimento, né, foco em pessoas, foco em relacionamento. Eu acho que eu já até comentei aqui em outras análises sobre isso. Então, isso aqui mostra de cara uma atenção, uma receptividade, tá? Esse perfil aqui. E essa pálpebra, ela, quando é bem à mostra assim, né, isso aqui, eu acho que já falei aqui também, que expressa, né, um lado afetivo, né, mais é como se fosse uma carência afetiva, carência mais emocional. E também dentro desse contexto, junto com a sobrancelha, vai mostrar também jovialidade e simpatia, né, visto que também é uma característica de pessoa mais aberta. Essas bolsas aqui, bom, isso aqui, esse acúmulo, ele obviamente a idade vai chegando e algumas pessoas começam logo a desenvolver, né? Mas pode ser também por questão de retenção de líquido, sobrecarga das funções renais, também costuma começar a aparecer essa questão aqui, né? Principalmente quem consome muito sódio. Bom, mais uma questão aí dentro da tradição chinesa principalmente, tá? Mas aqui, como eu abordo vários parâmetros, vários âmbitos, então eu vou falando o que eu vou lembrando aqui. Bom, se você olhar nas outras fotos, ele tem, apesar de bem sutil, mas você vê que a largura aqui da testa, a testa é bem aberta, vamos falar já já sobre isso. Então, primariamente, acaba sendo o ponto mais largo da face dele, na sequência, o ponto do zigomático e terciariamente seria a parte da mandíbula. Então, configurando aí praticamente um triangular invertido, né? Que também vai falar aí de muita imaginação, né? Pessoas críticas, detalhistas, geralmente têm essa característica. E você vê também, até por causa da projeção ser mais no terço superior, então você vê aí um desenvolvimento mais filosófico, mais acadêmico, enfim, pessoas, né, com mais tendência aí a cair para essa questão, né, do meio da escrita, do subjetivo, enfim. É muito comum também pessoas que ruminam o problema. E aí, pessoal, também não podemos esquecer que a parte que afina é do terço inferior. Então isso aqui, eu já até comentei, já dei uma aula inclusive sobre isso, falando, né, sobre o terço inferior, sobre características. E essa ponta aqui, quando ela vai afinando, é uma das características que vai mostrar aí. A barba atrapalha um pouco, pessoal. Pode ser que eu não seja muito preciso
nisso que eu vou falar agora, mas isso aqui pode falar um pouco de esse afinamento muito brusco aqui. Ele pode falar de nervosismo, né? Pessoa mais com uma característica mais rebelde, mais ciumenta, muito questionadora. Então, tende a ter essa região aqui mais fina. Se a gente for olhar pela foto de quando ele era mais novo, a gente já vê, né, que é bem triangular, né? Mas não chega a ser tão afinado assim. Mas ele mudou muito. Se a gente vê aqui, o nariz mudou muito, a sobrancelha mudou muito, né? Aqui é mais ascendente. Aqui as orelhas, apesar delas ainda serem muito grandes e abertas, não são tanto quanto nós vemos aqui, né? Pelo menos, obviamente, a morfologia vai mudando, mas a orelha também, por ser grande, por ser aberta, vai reforçar aí essa questão de multi-informação, de você antenado, né? E esse aspecto mais de ter os seus conceitos bem definidos e, né, a característica de revolucionário, como é uma palavra muito que acabei passando a usar depois que eu vi, né? Esse termo eu achei ele bem completo, então, e realmente faz sentido essa questão dentro do aspecto dele, porque ele desde muito cedo, né? Ele defende essa bandeira aí, ele acredita que tem esse chamado e leva, né? Leva palavras de paz, palavras de amor, de harmonia. Então, independente se a gente não crer, né? Se a gente crê ou não, né? Que ele seja uma pessoa, né? Um Messias, né? Que seja um Deus encarnado, isso aí já é outra coisa, mas independente disso, é uma pessoa aí que mostra nitidamente que transmite coisas boas, palavras boas, mensagem positiva. Deixa eu ver outro ponto aqui interessante. A questão da testa dele eu botei para a gente ver bem como que ela é bem abertinha aqui dos lados também. E eu costumo dizer, né, que mente testa aberta vai se retratar, vai se referir em mente também aberta. Então, apesar que esse aberto pode ser aberto ao extremo, né, ao ponto da pessoa, né, viajar na maionese, enfim. E sei lá, mas o caso dele a gente vê que tem um pouquinho disso aí, né? Mas, enfim, a característica facial ela já mostra uma propensão, né? E há uma visão mais generalista e tende a ser, né, pessoas mais pensantes, vamos dizer assim, mais ativas intelectualmente, né? E ela também é alta, né? Alta que eu digo nesse sentido que eu mostro para vocês, que é típico, né, do pensador e aqui novamente confirmando com o aspecto mais filosófico, né? A questão do poder de abstração. Então, juntando esses dois parâmetros aqui, é de pessoas que pode demonstrar grande inteligência aí, né? Grande poder de usar, né, usar o intelecto, vamos assim dizer. É bem verdade que quando uma determinada área ela também vai muito para o extremo, então isso pode acabar revelando o contrário e ao invés de trazer, né, grande força de intelecto, enfim, pode acabar trazendo o oposto, né? Pode fazer a pessoa ser mergulhada aí justamente no oposto. Bom, deixa eu ver aqui também. E essa característica aqui também acaba sendo uma boa propensão à espiritualidade, que a gente não necessariamente deve confundir com religiosidade, tá bom? Bom, então isso aqui é aspecto de testa, né? O terço superior, que é o texto racional, é o texto do intelecto, é o terço de tudo que é relativo ao mental. Eu peguei essa foto aqui de lado para mostrar, né, a projeção. Uma coisa que se destaca muito nele é a questão do nariz. Então o nariz dele é adunco, né? Adunco é quando principalmente ele vem, né, puxa essa pontinha aqui, né,
muito chamado também de aquilino. Mas aí no caso dele, não necessariamente seria adúnco, aliás, no caso dele não, mas tem muitos casos que a pessoa é adúnco, porém com o nariz reto. Ele vem assim reto e aí tem essa terminaçãozinha. No caso dele é adúnco, é convexo e é grande. Então você vê aí coisas como, por exemplo, na convexidade, que é muito comum. Nariz é ego, tá? Fala muito como a pessoa se projeta no meio. Então essa característica convexa vai falar de facilidade de influenciar, né? Facilidade de empatia, de ser amigável, mas ela acaba, assim, pessoa muito perspicaz também, agora pode trazer um problema aqui que é a vulnerabilidade à crítica, né? Então, se for muito criticado, pode entrar aí num mecanismo de defesa, e aí como a gente viu o queixo dele, né, o queixo não, o terço inferior como é menor, o triangular invertido, e pode acabar se estressando com isso e perdendo um pouco a razão aí. Deixa eu ver aqui também. Então, aí também pelo fato de ser adúnco, mais uma vez, confirma aí essa questão do caráter ser bem complexo, né? É uma questão de paixão, né? Extrema paixão. Mais ou menos o que eu mostrei num outro vídeo aí sobre a sobrancelha tipo circunflexo, né? Então é um perfil sim de nariz também de liderança, né? Eu estou até preocupado de falar liderança, que eu fui falar liderança aí e acho que eu fui mal interpretado no outro vídeo. Mas é uma característica de pessoas conquistadoras, né? Principalmente com a característica combinativa aí com a orelha, como a gente já viu, né? E por ser grande também, isso vai falar de força de vontade, né? O caráter, né, firme, né? Fala também, o nariz grande ele reflete aí também em influência pessoal, né? Deixa eu ver aqui mais coisas. E nariz grande também fala um pouco de ego inflado. Eu não sei, o pessoal fala que ele é uma pessoa bastante humilde aí, eu já não sei, mas a morfologia mostra um ego um pouco inflado. Bom, então é isso aí, foi bem rápido, aliás, bem rápido não, já quase 20 minutos aí. Espero que você tenha gostado. Se faltou alguma informação, coloca nos comentários. Se você é especialista também em leitura facial, achou que precisei complementar mais alguma coisa, coloca também nos comentários, vai agregar, né? O pessoal que curte esse assunto vai ser muito bem produtivo. Então é isso aí. Pessoal, as críticas são bem-vindas, mas por favor, peço que não fale besteira. O meu canal é um canal bem pacífico, é um canal aberto, então seja muito bem-vindo se você é do bem e estamos juntos aí. Forte abraço, valeu!